Bom, Anderson, quem está com a gente hoje? Nós estamos com Francisco de Assis. Francisco de Assis. São Francisco de Assis. É isso daí, é isso. Aí eu perguntei para ele assim, alguém te chamava de Chiquinho? Aí ele falou, não, só meu pai que me chamava de Francisco. E por que Leão? Porque é Francisco de Assis Leão. Nosso amigo Leão, Bispo Leão hoje. Mas agora nós só vamos começar a entrevistar o Francisco de Assis Leão. Olha, esse pastor fala muito, então tem que deixar hoje, vamos correr com o tempo, porque o pastor começou a falar, não para. Eu tenho acompanhado as lives dele na igreja, né? Um trabalho que ele faz excepcional, e nós vamos estar conhecendo isso. Esposa, essa câmera aqui é sua, você quer se complementar? O seu povo já está aqui online, pediu para compartilhar. Eu acho que sim, acho que eu não estou sozinho, viu? Não está. Quer comentar? O Lino também está aqui. Rafael. O Rafael, você aí. É seu filho? É. O Lino e o Rafael estão aqui, os bastidores, acompanham aqui o Leão. Um abraço a eles aí. Bom, primeiro quero agradecer a oportunidade. Obrigado, Jonas, Anderson e todos aqui da TV Barueri Live. E antes de mais nada, Jonas, eu quero me desculpar, porque dia 19, né, passado, era pra gente estar aqui já para ter esse bate-papo com todo mundo aí, com a galera, e infelizmente eu fiquei com meu olho, peguei uma conjuntivite muito brava, e aí no dia eu falei, não vai dar para ir, eu sei que tinha muita gente na expectativa disso, mas eu já quero primeiro me desculpar por esse dia aí, por esse momento, mas prove Deus, como a gente começou assim falando, o pastor fala muito, a gente está aqui hoje, e para mim é um privilégio, tá? Quero dar aí a paz àqueles que são os irmãos, os amigos, uma boa noite, e estamos aqui para esse bate-papo aí, que vai ser legal. Acho que uma hora, o pastor fala muito? Uma hora passa rapidão. Se o pastor fala muito, imagina um bispo, hein? Um bispo fala mais. E aí já vamos começar com essa história de vida aqui, de superação, e muita luta e muito trabalho. E ela começa em 1970. Sabe aonde, Jonathan? Rio Grande do Norte. Caicó. Caicó. Onde você nasceu? Caicó, menino. Você sabe que na minha infância era mais ou menos assim, né? Aonde é Caicó, né? E, Caicó, puxa, Caicó é uma cidade do Rio Grande do Norte, se eu não me engano, a terceira cidade, não me falha a memória, se alguém aí souber, tiver aí os internautas, me corrijam, mas é a terceira cidade do Rio Grande do Norte em força, muito tradicional pela confecção de sorvete e boné, viu, Jonas? É muito tradicional. Amo o Rio Grande do Norte. Na verdade, eu sou nordestino, né? Sou nordestino, apesar de ter ficado pouco lá. Agora, você é nordestino, é verdade. Você é caicoense? Caicoense. Olha aí. Agora me tira uma dúvida, Leão, Francisco, se você nasceu em 1970, como que você tem quase 50 anos de Barueri? Essa é uma... Você veio de fax pra cá? olha, Jonas e Anderson, é quase isso. Por quê? O que acontece? No ano de 1970, meu pai e minha mãe, meu pai da roça, né, minha mãe também, era essa a atividade deles lá. E aí o que acontece? Uma das tias minhas, a irmã do meu pai, vem para São Paulo, e aí nesse inteirinho que ela vem para São Paulo ali, ela acaba ligando lá pro meu pai, não sei que maneira, naquela época não era ligar, né? Era carta, né? Que mandava, a carta demorava 3, 4 dias para chegar. Eu sei que ela se comunicou com meu pai e simplesmente ela disse assim, essa história que meu pai contava, né? Vem para São Paulo. A carta chegou lá, dizendo vem para São Paulo. Meu pai olhou para minha mãe e falou assim, ó, arruma as coisas, só a roupa. Mais nada. Caramba. E naquela época, né, não era como hoje. Imagina quantos dias demorava para chegar do Rio Grande do Norte a São Paulo. Mas já era de avião. Ah, tá. Literalmente era o que existia, era o pau de arara, né? Hoje, esse ônibus leito demora 3 dias para chegar no Rio Grande do Norte. Naquela época era uma semana. Então pegamos o ônibus em uma semana para vir para São Paulo. E meu pai vem para São Paulo, porque às vezes essa brincadeira do quase 50 anos, porque assim, eu nasci no dia 7 de janeiro de 70 e no dia 7 de julho o meu pai decide vir para São Paulo. Então eu tinha 6 meses. Minha mãe sai de lá do Nordeste com 5 filhos, eu sendo caçula na época. Tinha parente em São Paulo? Tinha uma tia. Nós viemos para São Paulo
naquele momento, essa tia minha morava na Zona Leste, nós não viemos direto para Barueri, ela morava na Zona Leste e nós fomos morar no Cangaíba na época, em 1970, julho de 70. Meu pai tem muita família lá, quero mandar um abraço para todos os meus aí, familiares lá da Zona Leste. Então naquela época, então, nós viemos para morar ali no Cangaíba. Julho de 1970, chegamos então em São Paulo. Eu neném, bebê, 6 meses de idade. E aí seu pai chegando aqui, logo arrumou um emprego? Então, meu pai chegou em São Paulo, meu pai naquela época ele não tinha alfabetização, né? Nem meu pai, nem minha mãe. Lá ele fazia o quê? Era da roça, trabalhava na roça, né? As minhas irmãs mais velhas que auxiliavam, né, mais velha, trabalhavam na roça, vieram para São Paulo. O meu pai teve a primeira assinatura na carteira de trabalho com 45 anos de idade, Jonas, assim, né? É porque no Nordeste isso não existia muito, né? Ele contava que chegou a trabalhar na ferrovia, mas assim, esse trabalho na ferrovia também não foi. Então o primeiro registro dele, o único registro que meu pai teve na carteira de trabalho foi esse, e ele trabalhou por 9 anos e depois se aposentou. E era uma empresa do que lá? Então, ele foi trabalhar na época, a empresa se chamava Asfalto Brasnel. Ela ficava ali na Zona Leste mesmo. Ele foi o primeiro emprego. Ele veio para casa da minha tia, nós fomos morar com a minha tia lá no Cangaíba. E aí ele, logo naquela época, não como hoje, o emprego era bem mais fácil, né? Então logo que chegou em São Paulo, ele já arrumou esse emprego para ir trabalhar de ajudante. E o que motivou vocês? Que não é você, porque você só tinha... O que seu pai contou? Que você veio para São Paulo, né? Não, vim para Barueri, porque você já estava em São Paulo, né? Só a tia convidou, seu pai veio. E Barueri, como que Barueri aparece na vida do seu pai? Sim. O vim para São Paulo, Jonas, foi isso mesmo, só assim, ó. Vem para São Paulo, vou. E aí Terra das oportunidades. Era o que era na época, né? Eu acredito que até hoje que São Paulo é isso, né? A gente vive isso, né? Vou trabalhar, então vai para São Paulo. Então lá na roça já não tinha mais muita expectativa, mas mesmo ele com 45 anos ele decidiu apostar nisso. Aí nós viemos, ele foi trabalhar nessa empresa, logo em seguida ele foi trabalhar nessa empresa. E o que aconteceu? Esse movimento, assim, o ano de 70 e de 71 na vida da minha família, na época, ele foi muito intenso. Porque ele começou a trabalhar nessa empresa e 2 meses depois, essa empresa resolve mudar para uma cidade chamada Barueri. Aí vai mudar para... Meu pai não conhecia Barueri, né? Então nem ele, nem meu pai, nem minha mãe. A empresa vai mudar para Barueri. E aí meu pai novamente toma a decisão de seguir a empresa, né? E aí essa empresa veio... Visionário seu pai, hein? Muito, viu? Muito mesmo. Aí ele toma a decisão, ele vem aqui para Barueri. A empresa se instala, né, na Avenida 26 de Março, número 1159, acho que você conhece bem, né? Se chamava Asfalto Brasnel Miriam, o nome da empresa. O que fica lá hoje? Hoje é a promoção social. Depois dessa empresa foi a CMTB, né, e aí depois passou a ser a promoção social. Não é da nossa época, né, gente? Não, CMTB. Não, vocês são novinhos. O velhão aqui, o antigão aqui sou eu, né? Não, então assim, aí fomos trabalhar. A minha infância, eu quando criança, eu me recordo muito bem de correndo lá, quando criança, dentro lá da empresa que meu pai levava. Meu pai foi promovido lá, passou encarregado. E aí ele viveu e trabalhou nessa empresa até o final, quando houve a extinção da empresa, que foi no ano de 79, mas ele conviveu lá. E depois disso ele acabou se aposentando. Que história bacana. Também em Barueri, em 71. 71. Quase 50 anos já está aqui na cidade. E aí aparece o Belval na vida de vocês. Você já vai com o Belval logo em seguida. Quando meu pai mudou com a empresa para Barueri, ele alugou uma casa. Né? Às vezes eu passo ali, é da história, mas se nós não morássemos no Belval, não tivéssemos mudado para o Belval, nós estaríamos morando no Jardim São Pedro,
porque na verdade 70 também, 71 não tinha quase nada do Belval lá pra frente, né? Então a gente veio, se instalou ali no São Pedro, ali na Rua Jacó. Eu cheguei a morar na Rua Jacó, tenho alguns amigos dessa época aí, de lá, né, que depois eu fui procurar, e aí, como é que foi e tal, aí eu entendi que meu pai fez amizade, e essas amizades acabaram sendo transferidas pra gente, tinha família, tinha criança, a gente foi crescendo ali, mesmo depois que a gente mudou pro Belval. E aí, em 73, né, alguém chega pro meu pai e fala assim, ó, tem uma casa vendendo lá no Belval, e meu pai conta a história de que ninguém queria essa casa, viu? Ninguém queria. Por quê? Não, porque no Belval, dali pra cima, da Rui Barbosa pra cima, ninguém queria morar no Belval. Esse homem que vendeu a casa do meu pai, ele tinha 3 casas, e uma das casas era essa do Belval, que nenhum dos filhos dele queria. Ele chegou pro meu pai e ofereceu, olha que história. Ó, você vai pagando, você paga em tantas vezes e aí você vai me dando dinheiro. Quem que vende um imóvel hoje é assim, né? Então meu pai... Filho do bigode. Era o famoso filho do bigode. Você vai pagando em quantas vezes você puder e a casa fica. E aí a gente... Que é na frente da pracinha ali. Casimiro de Abreu, 124. Caramba. 124 da Casimiro de Abreu. Ali eu vivi a minha infância toda. Desde a primeira infância, passei pela adolescência, aí eu vivi toda essa etapa da minha vida ali, uma história enorme e boa, viu? Francisco, e como os alunos te chamavam? Não, agora porque ele é meu porque até agora é Francisco, né? Aí vai evoluindo. Ele quer acionar o seu sistema emocional do Francisco. Não, assim, porque toda vez que remete... Mas é terrível, cara. Como que eu passei de Francisco para Leão, né? Porque assim, ó, é igual assim, ó, o meu período de infância, onde eu passei a minha infância e tudo, eu sou de uma família de 8 irmãos, eu sou o 5º, né? Depois eu vim para São Paulo, meu pai... Eles nasceram tudo em São Paulo, né, seus irmãos? Metade. Não, a metade, assim, ó, são 8, eu sou o 5º, os outros todos nasceram lá. Então eu tenho 3 irmãos que nasceram aqui em São Paulo, que são de São Paulo. Mas o meu apelido qual que era? Eu sou o Tico, né? O Tico Tota. O único que não tem apelido é um dos meus irmãos, que é o Giovanni. Abraço, Giovanni, um abraço pra você. Eu sou o Tico, aí tem o Tota, o Luluca, uma família bem assim, né? Que cresceu. A minha infância foi uma infância como de muitos, né? Acho que assim, uma infância saudável, boa, aquela velha história do pipa, do peão, do jogar bola, do chutar guia, né? Do dedo ali. Foi essa infância saudável e gostosa, né? Muito boa. Leão, e quando que aparece a Silvia na sua vida? A Silvia apareceu na minha vida assim, ó. Eu vou contar isso depois quando eu chegar em casa. Ela tá aqui, viu? Assim, ela deve estar aí, né? Então eu tô estudando, né? Olha só, tô estudando, isso é o ano de 1983. O ano é 1983, aí eu estou estudando ali, entrei no ensino médio e estou estudando. Puxa, eu comecei a trabalhar em 83, aí comecei a sair e tudo mais, aí eu comecei a dar... Eu tive uma... Apesar da minha infância ter sido bem intensa, né, eu fui muito precoce nessa questão, porque eu fui trabalhar em 83, ali, por conta daquela velha situação, né? Meu pai com 8 filhos, trabalhando, malha aquilo que ele ganhava, que ele tinha, dava para sustentar a família, então eu entendi que eu tinha que fazer alguma coisa. Então, a minha carteira foi assinada no dia 3 de janeiro de 1983. 1970, eu não tinha nem 14 anos ainda completos, e eu já trabalhava registrado já. Fui trabalhar lá na Avenida Angélica 2503, que eu fui trabalhar, né? Todo mundo naquela época era normal, nessa idade da adolescência, qual era a função? Office boy, né? Hoje não é uma função que está até em desuso, né? Mas eu era office boy com 13 anos. Tinha que mandar documento lá para cá, depois inventaram fax, inventaram e-mail. A modernidade agora é zap. Você já foi office boy, João? Já, meu filho. Aí, viu? Tem também, Eu já fui office boy na Lapa. Não, o cara, ainda bem que agora ele não quer ser novinho, né? Porque assim, né? Não sei nem o que é isso, office boy, né? Então, quer dizer... Mas já estava no final ali da transição. A Silvia, olha, quer correr da história. Não, porque a história... Vamos lá, amor.
Vamos lá, a história da Silvia é Que, ó, assim, ela ó, Deus já tinha um plano em nossas vidas. Ah, é? Meu leão lindo. Ah, meu Deus do céu. Foi. Ó, eu vou contar, hein? Vou contar então. Eu tava na escola, assim, né? Eu sempre fui um influenciador, assim, eu sempre fui uma liderança. E na escola não era diferente. Eu estava no segundo ano do colegial, na época, né, que hoje é o ensino médio. E aí, de repente, na primeira semana de aula, ela mudou, ela estudava acho que no Cuba, que é outra escola lá do Belval, que hoje é o José Vital Alves Freire, né? Estudava lá e ela foi estudar então, né, no José Wilson Padinha, ali. Aí eu tô ali no pátio e de repente quem entra pelo portão da escola? Uma bela noite, Jonas. Quem entra, né? Ali, 1986, isso. Quem entra pelo portão da escola? Aquela moça, né? Olha, eu conto isso e ela sabe, ela sabe dessa história, né? Eu olhei pra ela assim, tinha um rapaz do meu lado, aí eu olhei pra ela e falei assim, ó, nossa, essa daí eu vou pegar. Essa daí eu vou pegar. Foi, mas assim, nossa, mas deu trabalho, viu? Deu trabalho, o Rafael tá ali, o Rafael sabe dessa história. Deu trabalho, né? Mas assim, olha, eu sempre fui uma liderança na escola e tudo, e aí, quando isso aconteceu, aí eu falei pra ela assim, ó, você mudou a minha vida, porque assim, ó, eu nunca gostei de participar de nada na escola, apesar de ser influenciador. Aí a Silvia entrou na fanfarra da escola. Eu entrei na fanfarra da escola. Eu falo, pera, eu ia pra fanfarra só pra você pode ser influenciador, mas acho que ela influenciou você. Não, né? Viu que quando a mulher muda a vida de um homem. Eu só quero saber, Jantas, eu só quero saber quem aceitou Jesus primeiro. Quem você acha? Não preciso contar essa parte. Ela foi pra igreja, aí o que aconteceu? Olha só. Ele foi atrás dela. Não, se converteu. O que? Olha só a história. Jesus tem suas estratégias, cara. Eu conto, quem sabe da minha história sabe que é assim, eu nem sempre fui convertido, né? Aí ela falou, eu vou pra igreja. Eu falei, vai pra igreja. Que bom, vai lá que eu fico aqui, aí eu vou ficar protegida. Ora por nós. Em 86, o Alexandre Bittencourt dizendo que em 86 a Silene era professora lá. No Padinha. O Alexandre, a Silene foi professora, sim, lá no Padinha. Só que era assim, a Silene era professora da Silvia. E o Celso foi meu professor. Puxa, Celso Furlan, professor matemática. Sim, nossa, ó, eu vou falar, o Alexandre, eu vou falar pra você, ó. A Silvia adora matemática por causa da sua mãe, viu? Que legal. Ela conta isso, ela conta essa história. A Silvia fala, eu adoro matemática por causa da Silene. Grande amiga, Alexandre, aí um abraço, nossa, amo demais sua mãe. Silene, mandar um abraço pra Silene aí, né, que eu amo demais também. Professora nota 10. Ela vem aqui, viu? Vai vir, né? Vou trazer ela aqui. Ai, que bom. Um dia que você vem, eu quero ficar 2 horas, porque a mulher tem história. Não, demais. Não, quando a gente visita ela, tem história, bastante. Foi professora no Jorge Salomão, lá em Carapicuíba. Olha, quando o Ariston era terrível. Não vou contar a história pra mim, mas vamos se concentrar aqui. Vamos lá, Silvia, que tá correndo bom, né? Então, assim, eu digo pra ela e conto pra ela hoje que ela mudou a minha história, né? Por causa disso. Entrou na fanfarra, eu entrei na fanfarra, fui participar de fanfarra por causa dela, fui pro desfile por causa dela. A gente tem uma história de uma foto que assim, ó, a gente ainda não tinha, né, nenhum tipo de compromisso, mas assim, aonde ela tava, eu já tava naquela, né, Jonas? Então assim, e aí... Você estava namorando, ela não sabia. Só faltava isso, né? Só faltava esse detalhe. Só faltava a coragem de ir lá no sogrão pra pedir a mão. Vixe, essa história aí, viu? Aí o que acontece? Eu peguei e ela desfilou no ano de 86. Aí eu fui lá e comprei a foto do desfile. Que essa foto é uma famosa foto do desfile aí, que muita gente sabe. Quando ela foi buscar a foto, em 86, o desfile aqui de Barueri era na Campos Salles, descia Campos Salles. Ali era. O desfile era na Campos Salles, começava lá em cima e descia Campos Salles. E aí ela tirou umas fotos e eu percebi que o fotógrafo tinha tirado foto dela.
Eu fui atrás do fotógrafo no dia seguinte e comprei as fotos. Quando ela foi atrás das fotos, as fotos não estavam mais lá. Elas estavam comigo. Essa famosa foto que muita gente sabe aí e conhece, né? Esses dias atrás a gente estava falando sobre essa foto. Acho que não trouxe, eu não trouxe nenhuma foto, né? É uma pena. Mas essa foto aí é tão famosa. E aí, no ano seguinte eu fui desfilar. Olha, viu? Durou um ano, tá? Eu ali atrás, um ano namorando sem ela saber, né, Jonas? Assim, ó. E aí no ano de 87, né? Desfile de 87, eu vim participar, vim pro desfile. Aí a gente foi embora junto. 7 de setembro de 87 foi a primeira vez que eu peguei na mão dela. 7 de setembro de 87. De 87? De 87. Quase, João. Quase digo nasci. Olha aí. Eu não digo nasci, mas eu tô 10 anos antes. Olha isso. Então foi a primeira vez que eu peguei na mão dela. E aí foi uma história assim, tão assim que eu peguei na mão dela aqui no centro e só larguei quando chegou no Belval. Foi uma pegada boa mesmo, né? Só larguei quando chegou no Belval. Aí nós chegamos no Belval, ela foi pra casa dela. E tem essa história do pegar na mão, porque assim, foi esse o dia que nós iniciamos, o primeiro dia de namoro. Só que não foi ali. Ela foi pra casa dela, demos tchau, não houve nada. E aí quando foi à noite que a gente começou a namorar. Eu vou falar, tá? À noite que você me pediu em namoro, não foi isso? Agora vai vir aí, agora vai disparar. Por que eu falo isso, Jonas? Porque assim, ó. O interessante é isso. Uns 2 ou 3 meses antes desse 7 de setembro, eu tinha tentado assim, dado a entender para ela que eu queria namorar, só que eu tinha tomado um fora. Eu falei, então eu não vou nem tentar mais nada, né? Eu tomei um não. Eu falei, tá. Só que assim, mesmo assim, eu insisti, eu corri atrás. E aí, esse 7 de setembro foi isso, né? Quando é o dia que ela chega pra mim e pergunta, aquela proposta ainda tá de pé? Não foi isso aí? Aí a gente pega e começa a namorar. 7 de setembro de 1987. Uma história longa já, estamos aí há 33 anos juntos. Leão, e a conversão? A gente sabe que você é o bispo de uma igreja, a igreja que você é presidente, junto com a pastora Silvia. E a conversão, como que se transforma? Como se dá? E que você tem o nome de um Francisco de Assis, provavelmente você já é da Igreja Católica. Sim. Né? E assim, a gente foi muito intenso, porque a gente de fato, né, era bastante devoto. E no ano de 93, a Silvia começou, né, a visitar a Igreja Evangélica. Ela começou primeiro a visitar a Igreja Universal, que foi a primeira igreja evangélica que ela foi, né? Eu conto uma história, Jonatas, e essa semana mesmo eu estava lembrando dessa história, né? Eu me converto no ano de 93, mas assim, ó, a primeira vez que eu fui numa igreja evangélica foi no ano de 1977, levado na igreja evangélica pelo irmão Reinaldo, irmão Levi e irmão Lúcio. Foi a primeira vez que eu fui. Pastor Reinaldo, pastor Lúcio. Vereador, sim, legal. Sim, tem essa história. Eu menino, 7 anos ali, né? E aí eu acho que o Levi. O rei sempre foi evangelizador, né? Sim, o Levi ali morava ali na minha rua, a família dele mora lá, na Casimiro de Abreu até hoje, né? O esposo da Miriam. Me convidou, aí eu fui em casa 7 anos, me arrumei, tomei banho, aquela história de menino, assim, e a primeira vez que eu pisei numa igreja evangélica foi assim, eu fui num culto ali na 10, primeira vez. Assembleia de Deus. Sim, aí entrei, aquela questão da banda e tudo, e aquilo tudo me assim, sabe, encantou. Sim, só que assim, 77, a minha conversão vai dar-se só em 93, porque aí a Silvia vai para a igreja. Obrigado. Vai para a igreja e eu assim, né? Vai, que bom, agora eu vou ficar em casa, à vontade, tranquilo. Só que ela vai uma vez, vai 2, vai 3. Vocês já tinham casado? Já estávamos, em 93 estávamos casados. Casou quando? Sim, a gente casou. Tô faltando. Isso, a gente casou em 90. Fernando nasce em 91, é muita data. Então a gente já tinha 3 anos de casado. E aí, 93, ela começa para a igreja, vai 1, vai 2, vai 3. Eu falei, puxa, aí começou, falei, tô fazendo o que na igreja?
é melhor eu ir lá ver essa igreja. E aí, até então, ela tinha ido algumas vezes Universal. Naquele momento, ela estava visitando a Igreja Batista do Alvorada. A Igreja Batista do Alvorada. Né? A primeira, eu tinha ido uma vez lá com ela, né? Junto com ela, a igreja era famosa, né? Até então, a irmã que orava lá e tudo. E aí, o irmão Moisés, se estiver vendo, um beijo do coração, que foi o nosso pai espiritual daquele momento, ele que conduzia. Mas aí foi algumas vezes, eu falei, eu vou lá para ver o que é isso, porque tá indo muito na igreja. Ó, pouco sabia eu que Deus, na verdade, tinha aí já um propósito na minha vida. Aí eu falei, eu vou lá para ver o que é isso, né? Aí fui lá, primeira vez, visitei, fui lá a segunda. Na verdade a gente não entende, né, Jonas? Mas quando eu vi, eu já estava envolvido, né? E aí aceitei Jesus na Batista, aceitei Jesus na Igreja Batista. Mas como na época era muito longe, pouco menos de um ano, a gente resolveu frequentar um outro ministério lá no Belval mesmo, que é onde a gente morava. Aí eu vim pro Belval, já vim convertido já, só que eu ainda não tinha me batizado. Eu vou me batizar nessa igreja que na época era lá no Belval, que chamava-se Renovo das Nações. Aí eu me batizei na Renovo das Nações no ano de 95. Foi em 95 que eu me batizei. E aí mudou tudo, né? Não, aí... Quando Jesus entra... Aí foi bastante intenso essa mudança. Ô, Bispo, tem aqui o Marcelo Alcântara, está ligado lá de Blumenau, Santa Catarina. Pô, Marcelo! Tá ligadinho aqui. Um beijo, ó, seu coração, que Deus abençoe. Muita gente aqui ligada. Depois você dá uma olhadinha aqui no número das perguntas. Mesmo? Meu Deus do céu. Se a gente parar para olhar aqui... Ainda bem que eu estou sozinho, né? E você já continua ele aqui, porque ele é bem metódico. Formado em gestão pública e em teologia. Sim. 2005, o Bispo Leão, você já como Bispo Leão, e a pastora Silvia fundaram a organização Futuro Melhor. Fala um pouquinho dessa organização. Teve já mais de 5 mil famílias. Muita gente. Bastante gente lá. Muita gente. A Futuro Melhor começou assim, ó. A Futuro Melhor começou ali na Henrique Gonçalves Batista, se eu não me engano, é o número 1070, um amigo nosso, o irmão Ronilson, Deus abençoe Ronilson, começou ali, 2005, no 1070 ali, era um salão que hoje, na verdade, é uma mecânica lá, gente, assim, ó, era 6 pessoas. Tinha umas crianças na igreja que queriam fazer curso de violão. E aí, uma meia dúzia de crianças. Só que a igreja, então, não era na Itaqui, como é hoje o templo que tem. A igreja, ela começou na rua Carlos Gomes. Ela começou ali na rua Carlos Gomes, no 289 da Carlos Gomes, a gente começou, não cabia. Só tinha um salão, não tinha mais nada, Jonas. Então, assim, a gente tinha que fazer essa mudança, promover essa mudança e fazer esse trabalho. A gente alugou um salãozinho, acho que devia ter 16 metros quadrados. Nossa, foi assim. Sim, só cabia mesmo aquelas crianças ali e nada mais. E foi assim que começou, né? Hoje, atualmente, esse ano de 2020, acho que, se eu não me engano, né? Eu falo assim, se não me falha melhor, que muda muito, né? Bastante atualizados, são 278 famílias diretamente são atendidas lá por mês. Concurso? Sim, a Futuro Melhor. Assistência familiar. Agora, principalmente, né, nesse momento agora que essa carência, essa necessidade, né, apesar dessa pandemia, do isolamento social, mas as portas não ficaram fechadas, estão abertas lá, o atendimento com toda a cautela, o cuidado, ele tem acontecido e as famílias têm procurado. Apesar da gente não ter a presença das crianças lá, mas tem sido grande e frequente a procura dos familiares. E a gente tem estendido a mão que precisa, né? Solidariedade. Ô, Anderson, tem duas coisas legais de falar aqui. Primeiro tem uma pessoa, Paulo Fernando de Oliveira, ele está acompanhando lá da Itália. Nossa! Deus abençoe você e sua família, meu grande amigo. Estou acompanhando você daqui da Itália. Olha isso. E aqui uma coisa legal também, a Andréia Rodrigues, ela falou aqui, Randal, faz o Senhor, meu querido, fui ovelha do seu pai, meu pai o João Randal, e aluna da Cássia, na Escola Bíblica Dominical. Tá vendo, na Assembleia de Madureira, Jardim Belval. Um abraço, viu, André? Deus te abençoe, viu?
Olha aí. Muito legal isso, viu? E estamos já passando, as fronteiras já... Você viu na Itália. Olha, já estamos na Itália, no Japão, nos Estados Unidos também, já tivemos. O Paulo, grande amigo. Nos estados também, bastante estados já... Ó, Jonas, e esse fazendo história. Lá na Itália, te acompanhando. Isso é a influência que você teve na vida Nossa, do Paulo, um grande abraço, um beijo à sua mãe, a Cristina, amiga mesmo, amiga, grande amiga. O Paulo, a Cristina, são tudo gente do coração. Que Deus abençoe, viu? Durval tá Rodrigues aqui, ó. Um abraço, Durval. Aí, Durval. Toca aí, Anderson, que tá falando aqui. Já formado em gestão pública e teologia, você inaugura e funda a organização Futuro Melhor. Aí você consegue ali trabalhar com as crianças e ver como é importante o trabalho do Conselho Tutelar. E aí você se candidata ao Conselho Tutelar. Conta essa experiência para nós. Nossa, Conselho Tutelar 2011, né? 2011 a gente vai para mais essa experiência, né? Mais essa experiência que é a do Conselho Tutelar. A gente já estava com o trabalho, né, da Futuro Melhor há 6 anos, criança, adolescente, e a gente mergulha aí nessa experiência que é ser candidato, né, e ter o êxito. Na eleição do Conselho Tutelar, foi uma eleição intensa, aquela 2011, viu? 1922 votos, né, naquela... Mais intensa do que a sua esposa se elegeu conselheira? Eu vivi a mesma experiência, João. Sim, claro, e a mesma experiência de eleição, né? Que foi aquilo lá que vocês participaram ali. Eu imaginei que não viveria mais aquilo. E aí eu me vi naquele dia ali com vocês, vivendo a mesma experiência de 2011. O mesmo filme passou. Falei, rapaz, quando eu vi... Eu imaginava que não. Eu fui surpreendido. Falei, nossa, que experiência. O filme passa na cabeça da mesma forma, viu? Da mesma forma. O coração ficou acelerado igual? Ficou igual por conta de ver tudo aquilo que aconteceu, aquela guerra, né? Aquele trabalho todo, né? Inclusive eu quero aqui publicamente, tá? Expressar aqui, né? Assim, a vocês. Se vocês participaram de uma forma efetiva para aquele dia, vocês contribuíram muito para o êxito daquele pleito ali. Pode ter certeza disso. Aquele dia, isso foi o Anderson, nós fomos acompanhar a votação, votar também, e quando nós chegamos e vimos aquilo, eu falei, meu Deus, eu preciso ajudar. Não, de simples eleitores, vocês partiram e viraram ali pessoas que foram essenciais para o pleito, pode ter certeza disso. A gente gosta das coisas. Eu sei disso. Não pode nem falar. Por isso pra lá. Ô Bispo, e aí a gente vê essa evolução, né, da sua saída do Rio Grande do Norte, conhecendo Silvia. Ei, Silvia. Depois a Silvia te leva para a igreja, você estuda, vocês juntos desenvolvem a igreja, desenvolvem a ONG. Ela pede seu namoro. Você pede casamento talvez. Não vou apanhar em casa, hein? Não vou apanhar, né? E aí em 2016 você vem com um novo desafio. Mais um na minha vida. Eu costumo dizer que a minha vida é intensa, né? A minha família também a Silvia, o Fernando, o Rafael, e a Mirella deve estar ligada lá também. Tá. Manda um beijo. Mirella, um beijo para Mirella e para o Arthur. Tem 2 netos, a Mirella de 5 e o Arthur que vai fazer 2. Então um beijo para vocês. Um beijo pros filhos também. Um beijo pro Fernando, né? O Fernando é o mais velho. E ela tá aqui comigo. E ela tá contestando aqui, viu, pastora Silvia? Que não pediu, né? Quem me pediu foi ele. Ah, sabia. Ela tá falando aqui, ó. Ela só reiterou, né, Johnny? Foi só a confirmação. Ela só demorou 3 meses para dar a resposta. Não, foi mesmo. Foi surpreendido com isso. Sua primeira candidatura foi em 2016? Primeira candidatura. Assim, a gente estava com todo esse trabalho, né, toda essa bagagem, né, aí em 2016, né, a convite do nosso prefeito, né, atual prefeito, na época o Furlan não estava prefeito, mas ele estava organizando todo esse trabalho, e aí ele me fez esse convite, esse desafio. Eu estava saindo, acabado de sair do Conselho Tutelar, né, eu falei, vamos lá. A nossa história com a história do prefeito Furlan, eu acho que como a da maioria se mistura, né? Assim, essa cidade, ele e a nossa, sempre foi alguém que estendeu as mãos, o prefeito Furlan, a primeira-dama, Sônia, que é a nossa madrinha. A Sônia é madrinha da Futuro Melhor, né? Madrinha mesmo. Aí. O legal é que você sempre envolvido com crianças, né? Sempre envolvido com
proteger, como conselheiro, como fundador dessa ONG, elegeu a sua esposa conselheira, né? Essa bandeira, Jonatas, essa bandeira é a nossa causa, essa é a nossa causa. Criança, adolescente, a proteção da criança e do adolescente, os direitos, essa sempre foi a nossa bandeira. A bandeira social, a causa social, a proteção e principalmente da criança e do adolescente, a assistência à família, essa sempre foi a nossa bandeira. Eu faço voto que seja eleito vereador pelo PTB. Eu queria que ele fosse candidato pelo Avante. Olha, não faltou convite, né? Não faltou. Eu tenho que dizer quase que... convenci ele. Foi. Quase. Se não fosse o PTB, era Avante. Era. Mas eu perdi no PTB. Parabéns a Danilo Chico Vilela que levaram o meu candidato a vereador do Avante para o PTB. Mas tá bom, tem um bom partido, tá tudo certo. Tá com Furlan e Sim. É um bom partido e acho que tem chance de se eleger lá. Bispo, nós estamos chegando no finalzinho. Eu queria que você, nesse finalmente, no finalzinho aí, você que quer representar o Durval, é um pré-candidato a vereador nessas eleições. Para você foi bom adiar a eleição ou foi ruim? Eu estou fazendo ainda, né? Ainda estou fazendo essa avaliação. Eu acredito, assim, que hoje o pré-candidato, aqueles que vão almejar, a primeira coisa que tem que levar em consideração, né, Jonatas, é a questão da vida humana, da preservação. As pessoas falam assim, é pré-candidato e a eleição. Eu acredito assim, que a gente tem que fazer um juízo de valor e que primeiro a gente tem que passar desse momento, né? A pandemia está aí, ela existe, ela é verdadeira. Então, primeiro a gente tem que se cuidar, respeitar esse distanciamento social, se cuidar um do outro. Depois que a gente passar por tudo isso daí, aí a gente pode fazer uma avaliação. Mas assim, no julgamento dessa protelação, desse adiamento, eu julgo necessário. Até porque a gente ainda não pode ter assim, uma certeza de que até o dia 4 de outubro, que seria a data prevista, de que tudo isso já passou. Então, assim, para que seja melhor para todo mundo e que tenha mais confiança, acho que dia 15 de outubro tá de bom termo, né? Olha, também acho que tem que ser cauteloso nesse momento, né? Uhum. Mais um protesto aqui, que a pastora Silvia Leão, a esposa do Leão. Meu Deus, hoje eu nem vou para casa agora. Ele fez minha amiga ficar no meu pé 24 horas por dia. Não, ela usa as estratégias, né? As estratégias, amor. Vigiando, né? Vigiando. Era a Francisca, amiga dela, né? Então, ela foi ocupada. O quê? A Silvia, assim, ela para namorar era bastante difícil, né? Então eu falava, bom, como eu não conseguia chegar com essas intenções, aí eu falava com a amiga dela, eu falava, fala pra Silvia que eu sou um bom partido, que eu sou um cara, fala pra ela que eu sou um cara bom. E aí essa amiga... Fala bem de mim. Tipo assim, fala bem de mim. Aí ela ia, nossa, por que você não namora, né? Com o Tico, aí, viu? Olha o Tico aparecendo. Ela chama com o Tico até hoje, não? Hoje, assim, depois de uma época assim e tal, todo casal tem aquelas intimidades, né? Então, fio, e a gente aprendeu a se chamar dessa maneira. Ela fala Francisco, aí que o bicho aí acho que você sabe que sempre tem aquilo, né? É igual eu falei do meu pai, quando muda, né? Quando chama pelo nome, então quando ela fala Tico, aí é melhor eu ficar já. Agora, quando tá fio, tá beleza. Ô Tico, aí deve ser alguma coisa. Aí acho que eu pisei na bola. Então eu usava essa estratégia. Eu falei, fala com ela que eu sou um bom partido, fala pra ela namorar comigo, fala pra ela, Eu ficava pegando no pé da amiga dela. E a amiga dela ia. Por que você não namora com o Tico? O Tico é legal, o Tico é isso. Ela ficava brava. Bom, eles querem derrubar a nossa live. Não, pelo amor de Deus. Deixa eu agradecer aqui o vereador Toninho Furlan, que está aqui assistindo a gente. Legal. O Toninho também, Toninho também. Vem pro PDT, vem pra cá, ô Toninho. Gosto muito. O Zé Piauí, um abraço pra você. Legal. E um abraço, Zé. Legal. Tem muita gente que cumprimentou você. Eu achei que ia ficar sozinho aqui, pô. Assumisse o compromisso com a gente. Não, claro. De entrar no nosso feed de notícias aqui Não, com certeza. E agradecer o pessoal. Pode deixar. Eu queria que você dirigisse aos seus eleitores, seus membros da igreja, está aqui, muitos da igreja. Quero cumprimentar todos vocês com a paz do Senhor. Que Deus abençoe. Vocês têm um pastor, um amigo, que é um exemplo aí na igreja de vocês e também um exemplo aqui
no convívio com a prefeitura, né? Sempre ajudando as pessoas, pessoa de consenso, pessoa que conversa muito, ouve bastante, observador, uma pessoa leal ao nosso prefeito Rubens Furlan. Então, parabéns a você, a conselheira Bispa Silvia, né? Aí, o bispa, tá vendo? O bispa. Não consegue. Ela fala, não quero ser bispa não. Olha aí, ó, tá vendo aí, ó. Parabéns. Ó Deus usando. Eu queria deixar aqui para você fazer as legal. considerações finais aí. E o seu pessoal, já pena que acabou, acabou já, mas uma horinha aqui é pouco realmente para conhecer. Aquilo, não pode chamar pastor, meu, que pastor fala demais. Bom, gente, assim, ó, nas minhas considerações, eu só tenho a dizer uma coisa. Quero primeiro agradecer a Deus, agradecer ao Jonatas, ao Anderson, que já são amigos de longa data, e quero agradecer principalmente a todos vocês aí que ficaram ligados aqui, que estiveram ligados. Para mim é um privilégio, principalmente falar da minha história, falar daquilo que é o nosso legado, aquilo que a gente construiu, é muito bom, né? Quem conhece a nossa história sabe que essa é a verdade de tudo, né? E vamos seguindo. Quero agradecer a minha esposa, ó, tá bom? Ó, daqui a pouco eu tô em casa aí, tá? Não, Deus abençoe a todos os irmãos da Resgate Vida. Deus abençoe a todos aqueles que ficaram ligados aqui. Eu só quero agradecer a Deus, é o que eu tenho a fazer, tá? Muito obrigado por tudo mesmo.